Oi. Aqui no ar. Sim. Eu não vi, pode ser que você tenha falado, eu quero tirar uma dúvida, se você pesquisou uma questão de uma Consim manipular uma Consciex e manter ela perto por um certo tempo, porque eu já li alguma coisa disso em espiritismo, principalmente esse pessoal que faz leitura de cartas, esse pessoal que manipula informações e que mantinha uma Consciex presa a ela para que ela obtivesse ganhos financeiros e pessoais. E a pessoa não conseguia, a Consciex não conseguia se libertar, né? Essa é uma pergunta, depois eu quero te fazer mais uma. Se você pesquisou isso... Olha, realmente eu não dei foco nisso, mas eu conheço, sim. Você está certo. Realmente há manipulação da Consim manipulando uma Consciex. Isso, e principalmente em Umbanda, isso é muito comum. Muito comum você colocar um despacho numa encruzilhada para conquistar aquele determinado homem, põe lá uma camisa dele, sei lá o quê, enfim. Essas mandingas, né? Não deixa de ser uma manipulação de uma Consim manipulando Consciex. Está de acordo com isso? Concordo. Pois é, então e há outros tipos de... O caso familiar, por exemplo, aquela esposa que o marido morreu, ela fica vitimizada exato, chamando o marido. Chamando o marido, mantendo... Eu tenho, no último SCP-2 que eu fiz, com a Alcira até, tinha uma menina que ela falou da mãe, ela queria resolver uma questão seríssima. A mãe fez um santuário para o ex-marido, que morreu, dentro do quarto, e todo aniversário dele tinha festa, com bolo, tudo para o marido, que já morreu. Com foto, com caneca dele, tudo dele. Esse caso que você está falando... Isso é manipulação de Consim. Esse caso que você está falando, eu vivi isso por perto, porque uma pessoa que é amiga nossa, que era viúva, ela estava evocando tanto o marido, que essa Consciex apareceu para uma pessoa parapsíquica, pedindo para que ela falasse para a esposa que ele estava precisando ir embora, que ele não estava podendo ficar ali, não estava aguentando, ele estava precisando ir embora. Que ela estava prendendo ele lá e que não tinha mais jeito. Aí essa pessoa foi avisada, chorou bastante e tal, mas ainda assim continuou um pouco. Mas a Consciex parece que resolveu e conseguiu ir embora. Isso dá um trabalho danado para os amparadores, né, que fazem assistência do extrafísico, porque quando tem consciência, consciência aqui, segurando a Consciex, fica mais difícil a assistência, né? E a outra questão é aqui na paradoxologia, não sei se você já falou, eu cheguei um pouquinho atrasado hoje, sobre o paradoxo da mega manipularidade cosmoética dos serenões. Essa mega... Que se expandisse um pouco isso. Essa mega manipularidade cosmoética serenão, eu tirei ali da mega manipularidade, que é o verbete número 11 da minha remissiologia. Então, o serenão, a manipulação que o serenão... Por exemplo, vou dar um exemplo do Muro de Berlim, né? Que houve todo um trabalho de manipulação energética que viabilizou a derrubada do muro. Então, o serenão, ele faz uma manipulação energética de massa, de universalista, que visa a melhora de uma gama muito maior de pessoas, de consciência e tudo mais. Não, essa mega manipularidade, ela é homeostática. Certo? Porque eu tô querendo fazer um cotejo com você a respeito, por exemplo, a gente vê muito isso em empresa, que o empresário, ou até um técnico de futebol, para citar um exemplo assim mais comum, que ele mobiliza os jogadores ou os empregados para aquela missão da empresa, em que todos ganham, mas não deixa de ser o interesse pessoal também, porque ele também vai ganhar com isso. Né? Aquela história de algum jogador que ele é problemático, aí o treinador mostra as vantagens de se conquistar um campeonato, que ele vai ter uma valorização no mercado, mas o treinador também vai ter. Então eu queria que você fizesse aí um comentário a respeito disso. Você encaixa como manipulação? Não. Ou não? Não, eu encaixo isso como esclarecimento. Se o técnico está vendo que aquele jogador não está produzindo o que ele pode produzir, que ele está confuso com alguma questão pessoal, com algum problema, e ele vai até ele e mobiliza ele para que integre a equipe, porque vai ter benefícios com isso, ele está esclarecendo para um jogador que está ali, porque é um profissional e quer jogar futebol, está esclarecendo a ele como ele deve se comportar e se colocar diante da equipe, para que todos ganhem, a equipe como um todo. Eu não vejo isso como manipulação. Eu gostaria que se algum colega aí tivesse
alguma ideia sobre isso, que pudesse me ajudar nesse sentido. Anália, eu vejo assim que quando nós estamos, por exemplo, em sala de aula, ou numa situação do cotidiano em que você vai atuar como agente esclarecedor, você abre um leque de sugestões e de expectativas favoráveis com a pessoa para que ela tenha motivação para sair do quadro em que ela se encontra. E isso a cada minuto a gente faz na TARES. Então, o simples exemplo que a pessoa dá, o exemplarismo dela, é uma forma de mobilização cosmoética, de um modelo de referência para que outras pessoas possam se espelhar, se mirar e, através disso, superarem suas dificuldades. Isso acontece toda hora, inclusive aqui, com o exemplo do professor Valdo, e uma série de situações que os verbetógrafos vêm dar. Cada um que vem fazer aqui o depoimento, ele abre a sua intraconsciencialidade com o exemplarismo e ele se torna um elemento de referência, de mobilização para que outros mudem. Então, é um outro processo que a gente não poderia, talvez, classificar como manipulação. Infelizmente, porque manipulação é um termo, por exemplo, a farmácia de manipulação, ela não quer te convencer de nada. Quando você vai comprar um remédio da homeopatia, fala, estou sendo manipulada, estou indo numa farmácia de manipulação. Ninguém pensa isso. Porque lá ele é a pessoa técnica que manipula os elementos químicos para criar um elemento para você favorável à sua saúde. Os amparadores toda hora estão abanando uma cenoura na nossa frente para nos mobilizar para sair do nível em que a gente se encontra. Não, eu fiz questão de puxar isso até, Malo, porque algumas pessoas podem ficar em dúvida. Eu concordo plenamente. Eu acho que quando tem um elemento está desagregando a equipe ou está tendo uma perda, ele precisa ser reintegrado, até esclarecido ou ampliada a visão. Porque às vezes a pessoa não está tendo a visão maior. Agora você vê, Jorge, como isso aí é o fio da navalha. Porque aquele empresário que tem uma má intenção, que ele está querendo sim obter, tirar o máximo dos seus funcionários, ele está no fio da navalha da manipulação também. Então, por isso que é muito difícil a gente avaliar daqui, dessa perspectiva intrafísica, o que está sendo correto, o que está sendo incorreto. Porque a gente em sala de aula, a gente é obrigado a colocar exemplos, às vezes, crus e frios para uma pessoa para tirá-la daquela estagnação. A impactoterapia está dentro dessa categoria. Tem que ser franco, tem que abrir o jogo. E no entanto, ficam numa margem muito, assim, muito tênue em relação a outros processos, a interesses pessoais e convencimentos e outras formas de aliciamento, né, que a gente pode ver que são muito sutis. Eu acho até, Malo, que essa questão ampliada, a própria manipulação em si, ela tem um fio da navalha em vários segmentos. Por exemplo, você vê uma pessoa que eu conheço também, que não gosta de ir ao médico, constantemente fica com doenças assim sérias até. E você não tem argumentos para convencer aquela pessoa e ela está se matando. É que você acabou de falar do amparador. Às vezes você precisa até de algum tipo de recurso, porque a pessoa não tem a devida noção da gravidade do que ela está fazendo contra ela e muitas vezes contra a família. Pessoas de idade, são teimosas, estão começando a entrar num processo assim já de perda de consciência. Então você às vezes tem que tratar igual criança, né? Aquela coisa. Então é tênue a situação. Mas aí não chega nem a ser uma manipulação. Eu acho que aí é mais uma fraternidade mesmo, uma postura fraterna de aceitar que aquela consim ela não está em condições de enfermeiros, entender, médicos costumam fazer então, muito isso. Aí você vai e procura dar a ela o melhor, um conforto o melhor possível, respeitando as limitações dela. Quando você respeita a limitação do outro, quando você respeita o trafar do outro, a falta de lucidez do outro, você não tem como combinar isso com manipulação. O fato de você respeitar o outro, respeitar as suas diferenças, as suas dificuldades, isso já exclui a manipulação, porque a manipulação é o contrário. A manipulação é invasiva, ela vai invadir o espaço do outro, ela vai mexer com o sentimento. Você diria que a grande questão da manipulação é a intenção de quem está propondo aquilo? Não, às vezes você manipula sem intenção. Às vezes você manipula sem intenção e você manipulou. Por isso que é tão importante você ter lucidez, você ter autodiscernimento e fazer autopesquisa. Porque se você parar para fazer uma leitura do seu passado recente, não digo nem multidimensional, multi-existencial, você vai ver que você já manipulou também. E você nem sabia que estava manipulando. Às vezes até por questão de sobrevivência. Exato,
Agora, Obrigado. por exemplo, assim, continuando o que ele estava falando, a questão do, vamos supor, nas empresas, né? A gente vê que o funcionário tem potencial para estimular ele, e ele estando ali naquele meio, ele tem que atingir metas. Só que muitas vezes a gente se coloca naquela situação assim de, bom, aqui estão as opções para ele, eu estou ensinando, eu estou mostrando o caminho que ele pode seguir. Só que se ele não quiser seguir, ele vai ter que sair da empresa. Então é como se estivesse fazendo uma manipulação no sentido de ou você aceita o que eu estou te colocando ou você vai ter que cair fora, entendeu? Isso Mas é aí considerado. também não é manipulação. Quando ele entrou para a empresa, ele já sabia qual era o objetivo do trabalho dele, qual seria o cargo dele, o que estava sendo esperado dele em termos de produtividade. Então, ele estava lúcido, consciente, ele foi informado de tudo. É manipulação se a empresa começa a adular, não fala nada, entende? E dá aquele mega salário para encher os olhos dele, quando ele chega lá, tira o couro do cara, né? E ele não esperava. Aí não, aí é manipulação. Mas se a empresa trabalha com transparência, o empregado sabe qual o trabalho que ele vai fazer, e ele está consciente disso, se ele não faz, ele está assumindo o risco. Ele está assumindo as consequências. Não é manipulação, não.